Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu, Rodrigo do Flow, Renato Calvila e Lucas Freitas para falar um pouquinho hoje sobre um tema diferente. Estamos aí, ano de Copa do Mundo 2026, escolhemos um assunto bem bacana para sair um pouquinho aqui das organizações, embora falaremos de organizações, mas entre as quatro linhas. Vamos falar um pouquinho aqui de um assunto bem quente envolvendo futebol e bets, casas de apostas, conflitos morais, dilemas éticos, conflitos de interesse e questões aqui que perpassam a regulação brasileira e também como as organizações são de fato gerenciadas e os riscos delas atinentes. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre, introduzindo o tema, né? No episódio de hoje falaremos sobre como que no futebol brasileiro, todos vocês aqui que assistem, né? Futebol brasileiro é nossa paixão nacional. Sabemos que as bets dominam os estádios, dominam os patrocínios, né? As chamadas casas de apostas, e temos uma regulação recente em relação a empresas que de fato pleitearam, né, a licença, né, a outorga como bets, isso perante o Ministério da Fazenda. E temos visto alguns dilemas, alguns questionamentos em relação ao alcance disso tudo. Então estamos aqui para falar um pouquinho justamente sobre esse assunto, que é um assunto quente, é um assunto aí que está na boca do povo. Então, para isso, estou aqui com a presença dos meus colegas que vão engrandecer essa discussão. Queria só falar um pouquinho, talvez, Renato, começar aí por você, em relação a o que a gente pode trazer, alguns dados, né, em relação a bets e futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro betano, só para dar um exemplo aqui, mas qual que é o poder das bets? O que a gente pode trazer aí para o nosso público, alguns dados para aquecer aí essa partida? Vamos lá, muito obrigado pela belíssima introdução. É um prazer falar aqui com as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que compartilham o nosso conteúdo. De fato, esse tema é polêmico pelas situações envolvidas, né? De um lado, a gente tem o tema de futebol, que é uma paixão nacional, e de outro lado, a gente tem uma prática de aposta online que, em muitos casos, é tratado como um vício já, né? E depois a gente vai dar alguns dados sobre isso. Nosso ponto é que o futebol, sendo uma paixão, foi durante muito tempo, e ainda né, em alguns casos, aliás, em muitos casos, gerido de forma pouco profissional, né? E por envolver paixão, há uma tomada de risco em excesso pelos clubes, né? Então, tudo aquilo que é derivado de paixão tem ali uma flexibilidade maior na assunção de risco, em fazer gastos, dívidas, despesas, né? Isso acaba nos levando a um cenário que é bastante preocupante, né? A gente tem dados aqui que vão no seguinte sentido. Quem trata desse tema diz, né, o problema do futebol brasileiro não é a arrecadação, porque arrecada bem. O problema do futebol brasileiro é o gasto, né, e o mau uso que se faz com o dinheiro arrecadado. Então tem alguns dados que vão no seguinte sentido. Em 2024, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro arrecadaram algo em torno de 10,2 bilhões de reais, né? Ora, isso são números grandes, são números relevantes, né? Qual que é o problema? O problema é que as dívidas, as despesas destes mesmos clubes que arrecadaram 10,2 bilhões de reais somaram 14 bilhões de reais. Então, assim, como é que um conjunto de times, né, que tem este montante de arrecadação, que não é pouco, né, conseguem gastar ainda mais do que arrecada, né? Existe, obviamente, aqui uma questão cultural, não é uma questão nova, né, sobre gestão de times e clubes de futebol. Basicamente, você tem pouquíssimos times na Série A do Campeonato Brasileiro que são superavitários, ou seja, que conseguem, né, arrecadar mais do que gastam e da dívida que tem para pagar, né? Estamos falando de Flamengo e Palmeiras, basicamente, segundo alguns dados. Em alguns rankings tem outros times, mas também são poucos que chegam nesse resultado, né? Por que os clubes
constituíram essas dívidas, né, historicamente altas, né? Então, tem uma série de fatores. Talvez nenhum isoladamente explica, mas o conjunto desses fatores é interessante, né? Jogador de futebol, né, de time de Série A, né, tem o quê? Um salário alto, uma remuneração alta, né? E isso vem crescendo cada vez mais. Então, para o time entender que ele tem que ser competitivo, né, ele começa a gastar cada vez mais com folha salarial. Essa é uma obrigação, né, pelo menos mensal, e é um custo fixo, né, ou uma boa parcela disso é fixa, então você tem uma folha salarial bastante alta. Um segundo elemento é um ambiente político, né? Veja que a questão das SAFs, depois até acho que você vai falar um pouquinho, Rodrigo, sobre as SAFs, é uma estrutura recente no futebol brasileiro, né? Essa estrutura profissional, ou mais profissionalizada de gestão, é recente, né? Os clubes, na maioria, ainda são associações, né? E aí tem um ambiente político muito acirrado, como aquilo que eu falei no início, movido por muita paixão, né? E uma visão, por vezes, de curto prazo, né? E aí, então, isso permite assumir alguns riscos, permite alguns gastos, né, que não vai estourar naquela gestão, por exemplo, vai estourar na gestão seguinte. É basicamente um problema que nós temos na nossa política também, né? Depois nós temos um problema de receitas voláteis, ou seja, as receitas dos clubes, né, são voláteis. Aquelas despesas que, as receitas que são fixas e são constantes, né, só recentemente passaram a ser a maior parte, né? Então, assim, os clubes às vezes precisam de coisas extraordinárias, de receitas extraordinárias para conseguir pagar as suas despesas ordinárias. Então, o clube precisa fazer venda de jogadores, né? Que são receitas que não são recorrentes, né? Então, uma venda de jogador, faz uma segunda venda de jogador, pega esse dinheiro para colocar em receitas que são correntes, em folha, por exemplo, em direito de imagem, por exemplo, coisas assim, né? Então você tem uma grande quantidade das receitas que são voláteis, não são recorrentes. Aí você tem passivos tributários, passivos trabalhistas, né, de muitos e muitos anos. Então isso leva a um ambiente de flexibilização de análise de risco, né, porque se você tivesse uma visão de longo prazo, né, o clube pensaria, olha, bom, mas sou eu que vou ter que resolver esse problema ali na frente, então eu não vou criar esse problema. Mas como é um ambiente político, às vezes amador, né, talvez isso, assim, seja uma prática mais comum, né, deixa eu estourar lá na frente, não vou estar mais aqui, e assim por diante. Então a gente tem essa estrutura de dívida, né, que vem de longo prazo, e só recentemente, e ainda com certa dificuldade, vem sendo endereçado, né? Então a gente tem essa figura que nos dá por que os times brasileiros são tão endividados e por que mesmo tendo uma receita alta, a dívida e as despesas conseguem superar essas receitas que nos levam, então, por exemplo, em 24, 10 bilhões de receitas e 14 bilhões de dívidas e despesas, certo? Talvez a gente possa dizer, né, Renato, que a estrutura de incentivos aqui é feita de modo a viabilizar ou possibilitar situações de conflitos de interesse, situações de que as entidades, enfim, privilegiam o curto prazo, porque, né, se você tem realmente uma estrutura deficitária, porém há patrocinadores robustos, dispostos a colocar dinheiro nesse ambiente em troca de patrocínios, e sim, pensando no curto prazo, em termos aqui de gerenciamento de riscos e compliance, parece que é um prato cheio para tudo que falamos aqui nos nossos podcasts, né? Ou seja, essa estrutura como um todo, da forma como está posta e talvez se agrave, futebol já é algo que sabemos historicamente, a gestão, né, de algo que, de esportes em geral, enfim, o futebol talvez no Brasil seja um exemplo por vezes negativo, mas o fato é que a gestão de esportes
Temos aí no mundo exemplos positivos, podemos aqui me vir à mente, sei lá, nos Estados Unidos a NFL, a própria NBA, enfim, com alguns pontos ali negativos, mas são exemplos. Agora, no Brasil, acho que o que a gente quer provocar aqui é justamente esse ambiente de um certo, uma estrutura de incentivos perversa, né, por assim dizer. Agora, como que a gente, eu queria também passar aqui para o Lucas também para a gente pensar um pouquinho, o que a gente pode aqui, Lucas, trazer de pontos em relação a tudo que falamos para as organizações como um todo, essas estruturas em que os incentivos não estão alinhados, né? Ou melhor dizendo, que no curto prazo pode ser uma solução para um problema de caixa, um problema de resultado. Tem alguma coisa que talvez você possa contribuir aqui em relação a como melhorar, por assim dizer, ou tornar essa estrutura um pouco mais, digamos assim, perene no longo prazo, ou melhor, sustentável, com base aqui também, né, no seu trabalho, na atuação aí em relação à compliance, em que há esses possíveis conflitos de interesses e dilemas éticos? Não, perfeito. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar conversando com você sobre esse tema. É um tema, não adianta, aqui no Brasil, futebol e agora apostas é um tema muito, muito polêmico. Na verdade, o problema ele não é um problema de agora, né? É um problema que existe muito antes das bets. A bet, na verdade, ela veio trazer uma, digamos assim, uma folga para o caixa dos clubes. Hoje, se a gente for ver, algum clube no Brasil consegue sobreviver sem o patrocínio das bets? Talvez Flamengo e Palmeiras possam ter uma estrutura para sustentar uma saída das bets como patrocinadores, mas os outros clubes, talvez ali tirar o Bragantino, que já tem uma estrutura muito melhor ali alinhada com questões financeiras, já respondendo até a tua própria pergunta, eu acho que é um problema que vem de anos de gestão, de más gestões, e gestões que, mesmo antes das bets, muitas vezes eram gestões políticas e pessoais que priorizavam interesses próprios do que o clube. Então, por exemplo, quem nunca viu notícias sobre um diretor de algum clube contratando um jogador que não faz sentido nenhum, mas que era próximo de um agente que tinha alguma familiaridade com ele, né? A gente tem diversos casos de jogadores que foram contratados e nunca jogaram, ganharam 100 mil, 200 mil por mês para ficar treinando no clube. Então, na verdade, o problema no Brasil não é a bet, é um problema estrutural, né? Isso começa com a cultura da organização, que vem de uma cultura fraca externa, né? A cultura brasileira a cultura ética brasileira é uma cultura fraca. E aí, se a gente entra numa organização que a cultura é ainda mais fraca, mais fragilizada, porque envolve muito dinheiro, muita influência, muito poder, às vezes o poder até é maior do que o próprio dinheiro que ele gera no clube, mas o poder de fora do clube conseguir coisas por posições, né? Então a gente tem conflito de interesse muito maior e muito mais antigo do que a própria bet. Hoje, provavelmente, grande parte dos clubes não vivem sem o dinheiro da bet, e uma questão que eu sempre comento com amigos a bet que patrocina o teu time, ela torce pro teu time? Ou ela quer aparecer para os torcedores, para que esses torcedores daquele time apostem na casa deles de aposta, né? Então, obviamente, eles não estão nem aí pro time que eles estão patrocinando. Eles não se importam se ele ganha ou perde. Eles se importam se os torcedores daquele clube que eles estão patrocinando estão usando a casa de aposta deles. E se a gente fosse um pouquinho mais além, a gente tem aqui algumas casas de apostas no Brasil que patrocinam 2, 3 times. E aí, se a gente for ver por exemplo, ali na parte administrativa dessas casas de apostas, um time que eles patrocinam jogando contra outro que eles patrocinam. Um pagando, sei lá, 1 para 3 e outros pagando 1 para 10. Será que eles vão torcer para quem? Para que resultado? E será que a partir disso não pode ter um conflito de interesses para chegar em alguém dentro do clube e direcionar alguma ação?
Então, a gente já viu, porque existem diversas políticas, né, que são feitas para evitar conflito de interesse e manipulação de resultado. Mas será que na prática o papel é o suficiente? Legal, Lucas, excelente provocação. Acho que aqui o Renato vai trazer alguns números aí também, né? A questão do dilema aqui que você colocou, acho que é fundamental em relação a bets e o patrocínio, né, em clubes de futebol e o conflito que daí advém. Acho que essa questão aqui, ou seja, porque você tem, na verdade, aqui uma situação em que há entidades que estão, como você bem disse, né, Lucas, patrocinando aqui na camisa, enfim, mas na verdade o clube e os jogadores são, digamos assim, o objeto daquela atividade, né? É diferente de você ter um terceiro, uma empresa, sei lá, uma montadora de veículos patrocinando um clube, obviamente a pessoa pode ver e desejar comprar um carro, mas é diferente de você estar ali online vendo o jogo com o celular, ver a marca da Bet que está patrocinando o seu time, ao mesmo tempo que o jogador vai influenciar o resultado. Então, em segundos as coisas acontecem e temos aí essa situação um tanto quanto inusitada, né? Não sei, Renato, o que você acha em relação a isso? Até se quiser trazer mais alguns dados ou informações para a gente discutir. Tem alguns dados que são importantes que podem dar algumas luzes para a gente aqui nesse debate, né? Alguns dados são chocantes, na verdade. Em 2025, na Série A do Campeonato Brasileiro, 100% dos 20 clubes eram patrocinados por bets. 100% dos clubes tinham algum patrocínio de bet. Em 2025, certo? 18 clubes desses 20 tinham bet como patrocínio master. Então, na camiseta, na frente da camiseta, onde vai o patrocínio master do clube, 90% dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado eram patrocinados por bets. Além disso, tem um dado também interessante. Em campo, tem aquelas placas publicitárias, né? 70% das placas dos estádios também é dominada em termos de patrocínio pelas bets. Então, não há como negar a influência que as bets têm nos clubes, na questão financeira dos clubes. Vale a pena a gente entender, né, como que é composta a receita dos clubes. Tem basicamente 3 ou 4 itens que compõem grande parte das receitas dos clubes, né? O primeiro ponto, que geralmente é o maior, não só aqui no Brasil, mas em outras ligas importantes também, que a grande parte das receitas vem dos direitos de transmissão, né? Então, quando o jogo passa em algum lugar, na televisão, enfim, meios de comunicação, né, mais ou menos uns 30% da receita do clube vem daí, né? Tem um segundo elemento que é justamente a questão de marketing e a questão comercial, né? E é aqui que entram as bets, tá? Nessa questão do marketing, né, hoje, 60% desta verba é dominada por bets. Então, imagina o seguinte, verba de marketing, né, e de publicidade, verba comercial, que entra no clube, 60% disso vem de bet, né? E você vê claramente uma dependência maior das bets daqueles clubes que não geram tanta receita, né? Deixa eu só complementar as outras fontes, só para dar a informação completa, né? Então, depois de direito de transmissão, depois de marketing, você tem um terceiro item que é o que se chama de match day, né? Que é venda de camiseta, sócio-torcedor, enfim, aquilo que acontece em torno do jogo, né? Por isso que se fala match day. E depois você tem ainda a receita de clubes com venda de jogadores, e é isso que nós falamos antes, que é esporádico, né? Mas voltando à questão do patrocínio, né, e das verbas comerciais, você vê claramente que os clubes que mais arrecadam no Brasil e que mais bem gerem as suas finanças, incluindo aqui despesas, dívidas, enfim, são aqueles que menos dependem de bets para compor essa receita. Então, se você, por exemplo,
por exemplo, pegar o Flamengo, né? O Flamengo teve uma receita recorrente em 2024 de 1,2 bilhão de reais, né? Apenas 9% dessa receita vem de bet, 9%. Né? Se você pega o Palmeiras, que é o segundo clube com a maior receita, né, dados de 2024, 834 milhões de reais, né, só 12% disso vem de bet. Agora, se você pegar outros clubes, por exemplo, Sport, né, que enquanto Flamengo e Palmeiras tem de receita algo em torno de 1 bilhão de reais, o Sport teve uma receita em 24 de 79 milhões. Aí você vê, nessa receita, 45% vem de bet. Então, o que a gente pode entender? Que quanto menor é o clube, quanto menos receita o clube consegue gerar, mais ele é dependente de bet, certo? E isso nos traz, então, aquela questão que o Lucas comentou aqui. Peraí, mas esse patrocínio de bet não é um patrocínio como qualquer outro. O Rodrigo mencionou aqui, pode ter uma montadora de veículos que vai lá e patrocina o clube, pode ter uma cervejaria, né? Vai lá e patrocina o clube. Porque montadora de veículos e cervejaria tem um modelo de negócios que não depende necessariamente do que acontece em campo, certo? Por que o patrocínio de bet é diferente? Porque o modelo de negócios da bet está intrinsecamente atrelado ao que acontece em campo, né? E a gente não precisa falar aqui do famoso match fixing, né? A gente não fala necessariamente de o resultado do jogo foi alterado. As apostas giram em torno de fatores isolados. Por exemplo, número de escanteios, número de cartões amarelos, número de laterais, substituições, enfim. Você tem uma série de oportunidades aqui, né, para trazer um dos riscos que o Lucas trouxe aqui, que é o risco de influência, né? Então, só para organizar o pensamento, há basicamente 3 tipos de riscos mapeados aqui nessa relação entre um clube de futebol e um patrocínio de bet, né? O primeiro risco seria essa questão de influência. Influência decorrente do quê? Influência decorrente de uma dependência financeira, né? A gente sabe que quando um clube depende financeiramente de um patrocinador, este patrocinador tem uma influência sobre o que acontece no clube, certo? Quanto maior a dependência financeira, maior é a dependência institucional e de gestão, certo? Renato, porque também... Desculpa interromper, mas só acho que podemos comentar aqui um exemplo que vimos num evento que estivemos na Alemanha, né? Me vem à mente aqui do caso do Stuttgart, né? Do clube de futebol que foi patrocinado pela Mercedes-Benz décadas, né? Que é a sede, né, em Stuttgart da Mercedes-Benz e da Porsche. E a Mercedes-Benz, enfim, mudou a gestão. Isso, assim, o clube sempre ligado à Mercedes, porque é onde, né, o clube tem a sede, a cidade, tudo certo, tudo se identificava. Só que mudou a gestão e o novo CEO falou, não, legal, mas assim, precisamos cortar custo aqui, a indústria automotiva está competitiva, né, chineses vindo aí, os carros alemães, né, não tem mais tanto prestígio que já tinha, quer dizer, ainda tem, mas talvez o preço esteja sendo, as margens estão menores e decidiu de um ano para o outro, né, falou, desculpa, não vamos mais patrocinar o Stuttgart. E aí é um caso que realmente isso gerou primeiro que o clube teve que se reinventar, né, e aí foi atrás de vários patrocinadores e criou ali uma regra, né, acho que em linha que você está colocando, não lembro agora, mas até X% apenas de patrocínio para que não seja algo assim absurdo, dependendo só de uma fonte, que é justamente do que a gente está falando aqui em relação às bets, né? Então, desculpa interromper, mas só para não perder o fio da meada.
É isso mesmo, e essa influência aparece menor nos clubes, aparece cada vez maior nos clubes que são mais vulneráveis, que são aqueles que não têm tantas fontes de receita, e são aqueles que têm uma receita ou uma capacidade de geração de receita menor do que os clubes grandes, né? Então a gente falou aqui nessa influência, é obviamente, claro que o patrocinador que tem esse domínio, né, sobre o que entra de dinheiro no clube, é óbvio que ele tem pelo menos a possibilidade de interferir na gestão do clube, né? Um segundo ponto é justamente a questão de informação privilegiada, né? Que é um segundo risco. Como eu falei, o negócio das bets não é apenas sobre o resultado do jogo, né? Você tem núcleos de apostas que variam sobre fatores isolados, como eu falei aqui, pênalti, vai ter pênalti, não vai ter pênalti, o número de faltas, né, número de substituições que vai acontecer no jogo, cartão amarelo, cartão vermelho, número de escanteios, enfim, e você pode ter, não significa que tenha, embora o STJD já julgou e condenou em novembro do ano passado um jogador do Flamengo por informação, né, privilegiada, por passar informação privilegiada a pessoas que fizeram apostas, né? Então, assim, quando o patrocinador tem essa influência, pode ser, e quase certo que sim, ele tem informação privilegiada, ou ele tem a possibilidade de ter essa informação privilegiada. Será que isso pode mudar ou não a probabilidade das apostas, né? Não sei, mas é um risco que em outros modelos de patrocínio você dificilmente teria, porque os negócios entre o patrocinador e o clube são de uma outra natureza que não o que acontece necessariamente dentro do campo, né? E depois o Lucas trouxe também um exemplo de um outro tipo de risco, aqui o terceiro risco, só para a gente ficar em 3, né? Que é justamente esse desalinhamento de incentivos, né? Pode ser que, para que a casa de apostas ganhe, né, o time que ela patrocina precisa perder, ou precisa ter um revés, ou precisa ter uma situação que não seria do melhor interesse do patrocinador, caso fosse um patrocínio normal, né? Então, é óbvio que você tem aqui alguns riscos decorrentes deste modelo de patrocínio baseado em modelo de negócio das bets, que é um pouco diferente do que outros patrocínios mais comuns, né, que até então se via no futebol brasileiro. Excelente, Renato, muito bom. Bom, tem vários pontos aqui que a gente pode trazer ainda, né? Acho que já indo aqui para parte do meio para o fim aqui do nosso podcast de hoje, esse ponto em relação à questão de incentivos e de conflitos de interesse me parece que é a chave aqui em relação até a questão agente principal, né, do conflito em relação aqui no caso, quem que está com dinheiro e qual que é esse trânsito de recursos, né, entre as entidades. Acho que é um ponto bem relevante aqui para a gente pensar também em relação à própria arquitetura. No caso aqui o exemplo é futebol, mas serve para qualquer organização que tem uma dependência, né, financeira. Até que ponto isso não pode levar a uma situação aqui, de novo, de você privilegiar interesses só vou sobreviver aqui porque preciso, estou endividado, versus tenho aqui uma agenda sustentável, uma visão de longo prazo e uma governança, né, por assim dizer. A questão das SAFs, né, Renato, que você comentou, é claro que as coisas aqui têm uma certa relação, porque a SAF, né, foi implementada justamente para, em tese, ser uma estrutura aqui, pelo menos no papel, com uma maior governança, para, né, você ter ali uma estrutura, uma diretoria, um conselho, regras claras, uma lei federal. Estou falando aqui da sociedade anônima do futebol, né? E temos aí alguns exemplos, vários clubes aí que viraram SAF, então você basicamente cria uma entidade, transfere os ativos ali do clube da forma como está organizado para essa outra entidade, passa ali nessa virada de chave a ter, em tese, uma governança mais alinhada com as boas práticas empresariais, até com a governança corporativa e com diretrizes até do IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A SAF também vem aqui, né, nessa toada para conferir pelo menos uma maior transparência, uma maior governança
para as atividades dos clubes, né? Mas não, obviamente, que a SAF vai impedir ou evitar situações como essa. Não é a solução, né, para todos os problemas, né? Como vimos, né? Enfim, talvez há casos aqui, como você comentou, né, com base em fontes públicas, aqui não tem nenhum flamenguista nem palmeirense, mas são os dois times aí que, ao que consta, teriam uma gestão mais profissionalizada, né, em comparação aos demais clubes brasileiros. Mas eu queria só aqui, acho que também passar aí para algumas considerações finais, né? Passar aqui para o Lucas. Lucas, diante de tudo isso que a gente está falando, né? O exemplo aqui de novo clubes de futebol, a relação com SAFs e bets, né? Aqui, melhor dizendo, o que a gente pode talvez deixar aqui, né, para o nosso público algumas considerações ligadas aqui ao que fazemos em relação a compliance, em relação à gestão de riscos, conflitos de interesse. Tem aqui algum ponto ou algum paralelo que você possa fazer deste problema posto, né, do nosso futebol brasileiro, que é uma bomba aí que pode estourar a qualquer momento, e empresas em que, né, você atua ou experiências que teve, gostaria de compartilhar com a gente? Ótimo, ótimo. Eu acredito que o grande problema que a gente vive no futebol brasileiro, e sempre viveu, é o imediatismo, né? Por quê? Porque o presidente, ele é um torcedor, tem que ter o papel de diretor, e muitas vezes toma decisões precipitadas pela paixão e não pela razão. E o próprio torcedor, faz com que muitas vezes ele faça isso. Por quê? Porque o torcedor não entende que é melhor eu não gastar 10 milhões numa contratação e gastar 2 e fazer uma gestão eficiente do que eu gastar 10 apostando que aqueles 10 daquele jogador vão fazer tudo mudar, e na verdade, na grande maioria dos casos, não muda, e só causa mais transtornos e prejuízos para o clube. Então, alinhar uma gestão de riscos com a estratégia do clube. Por que o teu exemplo do Palmeiras e do Flamengo é o melhor exemplo que a gente tem hoje? Por quê? Porque por muitos anos, o Flamengo foi um time com as maiores dívidas do Brasil. Em algum momento do passado, eles pararam, estruturaram e tomaram decisões que não foram decisões fáceis. De não contratar quando todo mundo pressionava para contratar, de não gastar quando todo mundo pressionava para gastar. Então, a gestão do risco, a gestão estratégica do negócio. É saber que, às vezes, eu preciso dar alguns passos para trás para me reorganizar e me estruturar, do que sair, de qualquer forma, com a paixão, no momento, tomando decisões irracionais, muitas vezes, e muito mais emocionais, por instinto do torcedor, né? Então, a gente tem que criar essa cultura dentro dos clubes, né? Porque quem está dentro do clube tem que saber disso, e nos torcedores, que muitas vezes é melhor eu ter 1, 2 ou 3 anos médios, talvez ruins ali, brigando para cair, mas não cair, mas com um plano de longo prazo, de reestruturação, assim como o Flamengo e o Palmeiras fizeram, e grandes times que antes eram da Série C, Série D, e foram subindo e estão hoje na Série A. Por quê? Porque eles não têm tradição como Inter, Grêmio, Vasco, Fluminense. Eles não têm tanta torcida. Eles têm muito menos dinheiro, mas eles estão muito melhores estruturados, porque em algum momento alguém falou que eles precisavam se estruturar com uma gestão de negócio que passa pela gestão de riscos. Então, se eu tivesse que deixar aqui um apontamento final, seria a estruturação e a gestão de riscos de uma empresa ou de uma empresa clube, ela tem que existir. Por quê? Porque senão a gente vai continuar na mesma que a gente tem até hoje. Os clubes penando e cada vez mais dependentes de empresas que, na verdade, trazem mais problema, muitas vezes, que talvez a gente nem está enxergando hoje, a gente está questionando, mas talvez a gente nem enxerga tudo, e provavelmente nos próximos anos a gente vai ver crises aparecendo,
justamente porque os clubes não se estruturaram. Muito bem. É verdade. Eu estava só aqui lembrando, desculpa, viajei na maionese aqui enquanto o Lucas falava, uma figura mais emblemática, acho que somos mais ou menos aqui, né, da mesma geração, de Cartola. Eu me lembrei aqui de Eurico Miranda, lembram? Do Vasco, era o exemplo clássico, assim, estava sempre nas televisões, estou falando aqui, é público aí, qualquer um que dá um Google vai ver, o exemplo clássico de dirigente de futebol, algumas coisas que não podemos falar aqui, né, mas, assim, bastante ousado e fazia as coisas ao seu bel prazer e, enfim, ia fazendo e as coisas iam acontecendo. Então, temos aqui, né, Lucas, alguns bons exemplos aí. Mas desculpa, Renato, você ia falar aí, considerações finais? Eu ia só fazer algumas poucas considerações, porque a gente está falando da paixão nacional, que é o futebol, mas também tem uma questão aqui, quando a gente junta esse tema com bets, né, que é uma questão de impacto social. Inclusive, tem uma doença reconhecida pela OMS, né, chamada ludopatia, que é justamente uma dependência comportamental em jogo, assim como seria uma dependência química, né? E quando você junta isso com uma paixão nacional, você pode ter uma combinação, né, em termos de comportamento do apostador, explosiva, né? Mas tem uma pesquisa que eu queria só trazer alguns dados aqui, justamente sobre esse impacto social. É uma pesquisa feita em 25 pela Educa Insights, com jovens de 18 a 35 anos. O impacto das bets na vida desses jovens, impacto direto no ensino superior. 14% dos alunos matriculados em instituições particulares já atrasaram mensalidades ou trancaram o curso por causa das apostas. Um outro dado, prioridade invertida. 1 em cada 3 jovens entrevistados, então 34%, afirma que precisaria ter interrompido as apostas para iniciar os estudos no primeiro semestre de 2025. Então a gente está tratando aqui de um tema que está na sociedade como um problema social, né? Juntando essa questão de um impacto social super relevante com um ambiente do futebol, que nós falamos aqui, movido por paixão, onde a gestão de riscos é muitas vezes flexibilizada por pressão de torcida, né? Basta ver na televisão, volta e meia tem a torcida invadiu o vestiário, a torcida invadiu a diretoria, né? Então você tem, em algum nível ainda em certos clubes, uma gestão por emoção muito presente, né? E aqui a gente está justamente juntando esses dois temas, né? E aí a gente vê aqui os riscos decorrentes dessa atividade, que podem ser traduzidos, né, numa influência excessiva em razão de dependência financeira, um uso de informação privilegiada, né, pelas casas de apostas e até mesmo uma torcida desalinhada com o patrocínio, quando a casa de aposta poderia chegar a ponto de torcer contra o time que patrocina, simplesmente para ganhar no seu negócio. Então a gente tem uma combinação aqui que está presente no futebol brasileiro neste momento, né? Outras ligas do mundo já trataram desse tema, né? Em algumas ligas, por exemplo, não é mais possível você ter patrocínio master com casa de aposta, né? Em outras ligas você não pode nem ter a bet patrocinar com marca estampada na camisa do time, né? Então, várias ligas já tomaram medidas para diminuir essa dependência, né? Algumas com muito sucesso, pega a Premier League, por exemplo, tem muito sucesso em relação a isso, né? Mas no Brasil, a gente ainda, talvez em razão dessa dependência financeira dos clubes, a gente ainda tem uma fortíssima influência de bets no futebol. A ver as cenas dos próximos capítulos. Excelente. Obrigado, pessoal. Acho que com isso podemos encerrar aqui o nosso episódio. Temos aqui
muita discussão ainda em relação a outros assuntos derivados desse, como mercados preditivos, derivativos e até a relação disso tudo com o mercado financeiro, né? A partir do momento que as apostas, dependendo da forma como forem empacotadas, são ou não, né, um contrato aí derivativo ou até que ponto isso é um instrumento financeiro de alocação de risco. Mas aqui a pauta para um talvez futuro episódio, a ver. Queria agradecer aqui Renato, Lucas, mais uma vez pelas discussões e o nosso público aqui que, né, curta, compartilhe, aí nos assista, comente, critique. É um prazer aqui estarmos aqui, mais de 30 episódios já, até perdi a conta aqui, que número é esse? É um prazer aqui. Quem diria, hein? Começamos com 1, estamos em mais de 30. Que assim sigamos e um prazer estar aqui com todos vocês. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Até mais, pessoal.